Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida, estamos a caminho das próximas eleições autárquicas do dia 12 de outubro. Até lá estamos a percorrer todos os concelhos de Portugal continental, de norte a sul do país. É a vez de olharmos para o concelho de Pontessor, que tem uma população de mais ou menos 15 mil pessoas. O Partido Socialista está no poder desde 2013, pelo menos, tanto que o atual presidente não se vai candidatar pela limitação dos mandatos. Convidámos todos os partidos que têm assento na Assembleia Municipal a aceitar o nosso convite. Vamos passar às apresentações. Precisamente pelo Partido Socialista, o atual vice-presidente Rogério Alves, também pela CDU, a coligação do PCP com os Verdes, o Joaquim Lopes, e ainda o Carlos Godinho, pelo Movimento Independente do Povo e para o Povo. Temos também o Joaquim Lizar, da Aliança Democrática, PSD, CDS, PP, e ainda o Luís Gonçalves, do Chega. Meus senhores, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar. A minha primeira pergunta é igual para todos. Rogério, vou começar por si. Peço só atenção à questão do tempo. 2 minutos para cada um nesta ronda inicial. Qual é o diagnóstico sincero que faz neste momento do Concelho de Pontessor? Antes de mais, agradecer a oportunidade, dar os parabéns pela iniciativa e cumprimentar os meus colegas de debate. O diagnóstico do Concelho de Pontessor neste momento só pode ser um diagnóstico muito positivo. Nós hoje temos um concelho que posiciona Pontessor no mapa do país, sobretudo no que diz respeito à atração de atividade, muito alicerçada no nosso cluster aeronáutico, que nos tem posicionado como um dos mais importantes polos do país e, portanto, nós neste momento temos um concelho a crescer a vários níveis, a atrair emprego, a fixar população jovem e, ao mesmo tempo, muito atento a todas as questões sociais, munido de infraestruturas a todos os níveis desportivas, culturais e sociais. Portanto, o diagnóstico só pode ser muito positivo. Joaquim Lizardo, não sei se tem a mesma opinião, se tem uma opinião diferente. Muito obrigado. A nossa opinião, não só a minha, como de toda a equipa que integra a nossa candidatura, não temos objetivamente este mesmo entendimento. Achamos que nestes últimos 12 anos houve todo um legado que, aliás, foi deixado para o Partido Socialista. Só uma pequena correção: o Partido Socialista não está na Câmara Municipal desde 2013, está desde 1993. Mas, portanto... Não, desde 2013 na questão deste Executivo. Sim, tem razão. E, portanto, a nossa leitura é substancialmente diferente. Há um conjunto vastíssimo de matérias que estão por fazer e notoriamente melhorar. Houve um conjunto de opções estratégicas deste Executivo que, manifestamente, do nosso ponto de vista, não correram bem, quer a concessão do Serviço Público de Águas, quer o estado de limpeza que toda a gente se queixa no nosso Concelho, e, portanto, há outros setores. Tivemos a oportunidade de fazer um inquérito junto do nosso eleitorado e, portanto, há matérias importantíssimas, nomeadamente no setor da educação, no setor da saúde, na área social, e, portanto, há matérias que carecem objetivamente de um reforço de investimento, de um reforço de atenção por parte do Executivo, e por isso decidimos que, aliás, ouvida a população, que há uma necessidade urgente de mudar o rumo que o nosso Concelho neste momento tem implementado. Joaquim Lopes, mesma questão para si. O diagnóstico sincero do Concelho de Pontessor. Olha, eu discordo de algumas das questões que aqui foram colocadas. Desde logo, por exemplo, a água pública. A água é uma das coisas com a qual não podemos continuar a jogar. Portanto, para nós é central que a água volte ao domínio municipal, a água de abastecimento. Depois é fundamental olhar para o problema da habitação, não apenas como habitação, mas como habitação para quem vem para o Concelho de Pontessor. Nós não temos hoje loteamentos a preços acessíveis para a maior parte da juventude. Hoje temos um problema de habitação em Pontessor, aliás, temos no país todo. O Poder Central também tem que tomar medidas, mas, efetivamente, o Concelho de Pontessor necessita desse tipo de medidas. Necessitamos de medidas no campo da saúde. A saúde é hoje um dos problemas graves do Concelho de Pontessor. Temos hoje 2 centros de saúde sem médicos. Isto é impensável sob o ponto de vista prático. Não é possível continuar assim. Não podemos continuar a utilizar este sistema para dizer que está tudo bem. Não está. Se me disserem que se calhar daqui por 20 anos não estará tudo bem, não estará.
Mas, efetivamente, no Conselho de Pontessor há problemas que merecem outro tipo de atenção. Luís Gonçalves. Antes de mais, queria cumprimentar a todos, cumprimentar também os telespectadores lá em casa, assim como os pontessorenses. Antes de mais, acho que também deveríamos dar os parabéns ao trabalho que o Executivo tem desenvolvido, principalmente no que diz respeito à aeronáutica e até em algumas infraestruturas, mas não é tudo. Nós não nos podemos esconder atrás de algo e passamos pelo perigo em que caímos há 20 anos atrás, sensivelmente, quando a Delvae fechou, portanto, 10 anos. Isso estará fora de questão. O desenvolvimento económico não pode estar centrado apenas numa fonte, tem de ter várias vertentes para ir desenvolvendo. E depois temos um problema que ainda não vai falar, que é a segurança. Muita gente não o quer ver. Ainda este fim de semana tivemos agressões a um popular. Ontem, segundo informações que recebi por volta de 1 da manhã, voltou-se a repetir e é algo que tem de realmente haver uma intervenção, uma intervenção junto da GNR, videovigilância, qualquer outro meio, mas que tem-se conseguir atuar e tem-se conseguir dar segurança a quem vive em Pontessor e a quem quer vir para Pontessor, que é primordial. Carlos Godinho. Trago aqui 2 pontos apenas. A parte da mobilidade urbana no nosso Conselho e na nossa sede de Conselho é essencial e é de umas que nós ainda não temos e que faz todo sentido investir nessa área. É a parte da educação. As escolas primárias do Conselho devem ser remodeladas. E já têm essas prioridades identificadas e orçamento para isso? Não. Então, Estamos a analisar o processo ainda. estão a analisar o processo, portanto não sabem como é que vão resolver isso, é isso? Sim. Muito bem. Vamos avançar para o primeiro tema. Como não poderia deixar de ser, temos que falar sobre a aeronáutica e sobre os investimentos que têm sido feitos no Conselho de Pontessor, relativamente ao aeroporto municipal, também à questão da Portugal Air Summit. Tem havido debate sobre custos públicos, o retorno económico real, o impacto até no ruído, no trânsito e, obviamente, a questão da expectativa de emprego, com as várias empresas a chegarem também ao Conselho. Pergunto-lhe muito concretamente, Rogério Alves, o que é que tem sido feito e se teme que ao chegarem mais empresas que podem trazer um retorno económico ao Conselho, o preço da habitação vá acompanhar esse retorno económico, porque muitas destas pessoas ganham outro tipo de ordenados. Muito bem, estamos a falar de um bom problema então, certo? Atrair pessoas qualificadas para o território, é isso que estamos a fazer e que temos vindo a fazer. Bem, o que fizemos foi, quando chegámos em 2013, tínhamos de facto uma excelente infraestrutura aeroportuária, mas que estava alicerçada em 2 ou 3 investidores, tinha 3, 4 empresas e tinha 30 ou 40 postos de trabalho. Nós entendemos claramente que havia um potencial enorme por explorar, fomos promover essa infraestrutura, muito também com o nosso Portugal Air Summit que acabou de falar, a maior cimeira aeronáutica da Península Ibérica, mas também em promoção internacional, fomos conhecer o setor, tornámos-nos membros do AED Cluster português e ficámos com um conhecimento generalizado sobre o que era o setor e conseguimos atrair, de facto, muitas empresas. Hoje temos 17 empresas e entidades fixadas no Aeródromo de Pontessor, não só no aeródromo, no cluster aeronáutico de Pontessor, que já agora é um cluster muito diversificado, portanto não temos as galinhas todas no mesmo cesto, porque dentro do cluster temos da formação à produção, enfim, não irá acontecer aquilo que podia ter acontecido, que aconteceu com a Delvae na altura, aí sim tínhamos os ovos todos no mesmo cesto. Este cluster é muito diversificado, representa hoje 600 postos de trabalho diretos e, portanto, demos um salto quântico neste aspecto. Isso, obviamente, traz algumas ameaças ou desafios à população. Algumas foram aqui identificadas, nomeadamente a habitação, claramente. O município tem hoje uma estratégia local de habitação e uma carta da habitação que prevê medidas concretas para fazer face a esse problema e que já estão a ser implementadas. Nomeadamente, nós colocamos à venda os terrenos municipais com capacidade para construção e acabamos de atrair 2 investidores que vão, só eles próprios, construir novos 106 fogos. Isto é investimento privado. Essa construção vai começar quando? Essa construção iniciar-se-á até ao fim do ano, provavelmente um dos construtores irá iniciar essa construção. 42 fogos na Avenida da Liberdade. Mas temos outros junto à GNR, que acabamos de vender 6 lotes para mais 60 e tal fogos. Portanto, tudo junto, 106 novos fogos a chegar a Pontessor,
Porquê? Porque os privados acreditaram naturalmente no desenvolvimento e no potencial e na oferta e procura que se verifica. Mas nós próprios, no município, desenvolvemos também algumas estratégias para tentar regular este mercado. Construímos uma residência de estudantes para os estudantes que temos, cerca de 60 no ensino superior em Ponte Sor. Nós trouxemos o ensino superior para Ponte Sor e temos 60 que vamos alojar numa residência, ou seja, também tira pressão ao mercado do arrendamento. Depois colocamos, lá está à venda todos os terrenos municipais que tínhamos e hoje sabemos que a dinâmica também da reabilitação urbana foi muito importante, com a possibilidade de, ao nível dos impostos, garantir que as pessoas fossem aliciadas a investir e com isso temos estado a reabilitar muito no centro urbano, ou seja, isenção de IMI, isenção de IMT. Portanto, há hoje essa dinâmica também a acontecer. Tem número de quantas casas foram reabilitadas? Eu não tenho os números dos privados, sei que o município ele próprio está a reabilitar 22 através do fundo do PRR, são 3,5 milhões de euros para a habitação pública, não só a habitação social, mas também preços controlados. Lançámos agora um programa que é o ABI Jovem, em que os jovens até aos 35 anos podem concorrer a estes fogos, porque sabemos que são os jovens que mais sofrem quando há esta pressão no imobiliário. E, portanto, estamos muito atentos a este problema, mas também aos outros problemas, às acessibilidades, que também sabemos que é uma outra questão que pode ser uma ameaça. Já lá vamos. Sim. Obrigado. Joaquim Lizardo, relativamente a esta questão do cluster aeronáutico, foi reconhecido aqui pelos candidatos, tem sido feito um esforço para atrair essas empresas, mas isso levanta aqui, obviamente, outras vicissitudes que têm que ser acompanhadas. Do seu ponto de vista, teria feito as coisas de forma diferente? Repara, a aposta no aeródromo foi uma aposta que foi lançada ainda pelo anterior executivo, ao qual, assim que tomámos posse na altura, em 2005, tivemos o privilégio também de apoiar essa aposta e ganhar, contra outros municípios até do Partido Socialista, ganharam a sede dos meios aéreos de combate aos incêndios. E isso foi em 2005, do qual muito nos orgulhamos. Esta aposta que tem sido desenvolvida pelo atual Executivo, não temos nada contra, muito pelo contrário. Agora, naturalmente, há aspectos que poderíamos fazer diferente e temos algumas dúvidas sobre a forma em que ela está a ser desenvolvida. Recentemente houve o anúncio de uma fábrica do avião português e aí pomos algumas dúvidas quanto ao modus operandi e quanto à promessa dos postos de trabalho. Enfim, acabamos de ouvir aqui o senhor vereador e candidato do Partido Socialista a dizer que tem lá 600 postos de trabalho. Um pouco criticamos muitas vezes esta originalidade, esta volatilidade dos números. Os números que nos foram apresentados à Assembleia Municipal muito recentemente, lá está, não dizem 600 postos de trabalho, dizem precisamente 409 postos de trabalho. São números, aliás, que foram apresentados pelo vereador Rogério. Mas, enfim, claramente é uma aposta. Nós há muito tempo que dizemos que há outras valências que podem ser desenvolvidas para esta infraestrutura, que claramente ainda potenciaria mais, do nosso ponto de vista, aquilo que é a capacidade de geração de emprego, desenvolvimento da economia local. O aeroporto de Lisboa, o aeroporto Humberto Delgado, uma das valências que tem e que contribui muito para o congestionamento do próprio aeroporto é o terminal de carga aérea. Nós poderíamos e deveríamos, em meu entender, fazer essa aposta no desenvolvimento dessa valência no aeródromo de Ponte Sor, com isto libertar o aeroporto Humberto Delgado, com isto contribuir, sendo um motivo fortíssimo para o desenvolvimento de melhores acessos rodoviários, que é uma das áreas nevrálgicas do nosso concelho, onde temos acessos que têm um índice de sinistralidade brutal, sinistralidade grave, e, portanto, é claramente uma aposta que, independentemente do Executivo, e julgo que iremos ser nós, que teremos que apostar muito seriamente. Rogério, queria responder? Sim, só responder à questão da suposta volatilidade dos postos de trabalho. Por acaso estou a olhar de soslaio para o documento que o candidato tem consigo e ele é o relatório do aeródromo municipal e eu disse que no cluster aeronáutico de Ponte Sor são 600 postos de trabalho, porque só na zona industrial temos os restantes que aí faltam. Portanto, era só para dar esta nota. Obrigado. Números esclarecidos. Joaquim Lopes,
Mas uma pergunta para si, porque defende obviamente que se deve apostar no desenvolvimento, mas defende também que o trabalho tem que ser com direitos e ambiente, ou seja, quer exigir medidas às empresas para reduzir ruído, também emissões e fiscalizar o trabalho que está a ser feito. Sim, nós não temos dúvidas em relação à necessidade dos direitos de quem trabalha. Nunca tivemos. E nem sequer é um tabu para nós. Agora, não se pode pagar 1.000 euros a um licenciado como se paga agora, por exemplo, no cluster aeronáutico. Tenho que responder também, se achou. Agora, é óbvio Então que responda. Não, é que por acaso nós sabemos que no cluster é onde se paga melhor. Temos empresas que limitam o ordenado de entrada já bem acima desse valor. Portanto, há um desconhecimento seu dessa matéria e desculpe corrigi-lo, mas não é verdade. Força. Esse é o problema da comunicação à população. Mas eu, sobre isso, também lá irei mais à frente. Em relação às questões... Eu venho do setor agrícola e as monoculturas preocupam-me sempre. E por isso acho que o setor aeronáutico é muito importante, mas não podemos esquecer os outros. Nomeadamente, a antiga Delphi, que deve haver um esforço enorme para colocar lá novas indústrias. Porque, efetivamente, aquilo não pode continuar naquele abandono em que está. Depois... Quando puder. Se puder continuar. Força. Depois, há outras medidas que devem ser postas em prática, nomeadamente, nós temos um setor agrícola num concelho de Ponte Sor com know-how suficiente e com capacidade e com pessoas ainda, que é muito importante, com pessoas ainda, que nos permitem pensar também no desenvolvimento económico neste setor. A cortiça, a floresta, a horticultura, a fruticultura. Precisamos tomar medidas concretas no terreno para resolver este tipo de problemas. E, portanto, não nos podemos fixar apenas no setor aeronáutico. Há outros setores que merecem a nossa atenção. Luís, Diga. defende e já elogiou aqui a forma como esta Câmara Municipal investiu no cluster aeronáutico, mas estamos a observar aqui alguns pontos de vista diferentes, no sentido em que não deve ser só essa a aposta e, por outro lado... Como eu referi. Exatamente. E, por outro lado, essa aposta tem que ser acompanhada de outras estruturas que, passa a redundância, acompanhem essa aposta. Portanto, do seu ponto de vista, o que é que gostaria de fazer, o que é que quer fazer? Portanto, eu acho que a nível de habitação é fácil dizer que temos fogos metidos no mercado, mas o preço que eles estão a ser praticados rondam-se praticamente os 60 euros o metro quadrado, o que torna-se difícil, depois das casas estarem realmente fabricadas, os fogos estarem concluídos, para os jovens conseguirem comprar e conseguirem entrar no mercado. Tudo bem que poderá existir apoios, os apoios já sabemos que funcionam como funcionam, principalmente os camarários, nem sempre é tão fácil, e a realidade é que as pessoas se queixam, até mesmo a nível do cluster, as pessoas queixam-se que não conseguem viver para a Ponte Sor derivado ao preço da habitação. Além disso, a nível de infraestruturas e de mobilidade, não compreendo. Temos 12 anos seguidos de governo do PS, salvo erro, em 2021, sim, há 4 anos, 2021, sim, ouvi numa entrevista o Hilário dizer que a mobilidade era algo que estava mais ou menos garantido, estávamos a 1h20, 1h30 de Lisboa, qualquer pessoa a cumprir limites não consegue fazê-lo no mínimo, tem de demorar 2 horas, esquece dos acidentes que têm existido nas estradas, esquece tudo e não há uma pressão efetiva sobre o Governo para realmente termos a IC13 concluída, para termos mais soluções e aí sim já seria possível o tal terminal de carga ser uma realidade e estar mais próximo do Ponte Sor e ao mesmo tempo todo o resto estar a acompanhar o efetivo crescimento que tem tido no nível da aeronáutica. Mas fora isso as outras empresas também têm de entrar, não pode ser tudo dentro da aeronáutica, portanto tem de haver empresas de fora que sejam atraídas e que possam estar a ser desenvolvidas, tal qual como a Delphi, tem um bom espaço para isso. Dizia-se que no final de 2022 já estaria tudo a funcionar como um mega projeto.
Já lá Esse lá o vamos. centro de formação é pouco. Já lá vamos. Carlos Godinho, defende mais formação e eventos com benefício diretos para comércios e escolas no que toca ao aeroporto municipal. No fundo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que podemos conjugar o aeródromo municipal com o resto daquilo que é a nossa economia local também e fazer aqui um pequeno reparo que o aeródromo municipal hoje é um dos nossos maiores ativos, quer dizer o desenvolvimento, quer na aposta na criação de empregos, só que depois esquecemos na cidade, como é a questão da habitação, e bem falou o Rogério que está a apostar mais na habitação e nos restantes agentes que nos fazem falta. Nesta perspectiva, eu acho que da parte do PS está em bom caminho. Muito bem. Vamos olhar aqui para... aliás, antes de passarmos, queria responder à questão da Delphi. Eu sei que em 2021 foi anunciado que a Delphi seria transformada num centro empresarial e tecnológico. Como é que isso está? Assinamos esta semana o contrato com a empresa construtora para iniciar o centro de acolhimento empresarial no espaço da Delphi. Mas deixe-me recuar um bocadinho o tempo. Portanto, foi anunciado em 2021, só agora é que assinaram, porque só agora? Exatamente, vou explicar, com todo o gosto e com toda a transparência. Nós tivemos a audácia de, em 2020, o Executivo, depois de tentarmos, junto de muitos privados, que aquele edifício pudesse voltar à vida, o facto de ele ser desmesurado em relação ao tecido económico local do ponto de vista da sua dimensão e também estar com alguma degradação, foi sempre posto de parte pelos investidores privados. A certa altura o município achou que podia eventualmente iniciar negociações com o proprietário para adquirir o edifício e desenvolver um projeto. Antes de sequer de iniciar essas negociações, desenvolveu um projeto que apresentou na altura na CCDR e que colheu porque estava de acordo com aquilo que era a especialização inteligente do território e que sabíamos que podia ter financiamento a avançarmos para uma obra desta natureza. Fizemos o projeto, conseguimos a negociação com o proprietário. Entretanto, o quadro comunitário anterior findou e demorou bastante tempo até que o quadro atual de fundos comunitários pudesse disponibilizar finalmente a janela de oportunidade para financiarmos uma obra desta magnitude, que naturalmente um município com a nossa dimensão nunca poderia fazê-lo sozinho. Qual é o orçamento da Câmara de Ponte Soura? O orçamento este ano são de 40 milhões, porque está um bocadinho empolado, porque estamos a fazer 15 milhões em 2 escolas de concelho, mas normalmente, tipicamente, é à volta dos 30 milhões. Portanto, um orçamento de 30 milhões, uma obra de 7 milhões, é inviável para irmos sozinhos a jogo, obviamente. 25 milhões? Nós somos 25 ou 30 milhões? São 30 milhões em tipicamente o orçamento municipal. Este ano são 40 milhões, 42 milhões mais propriamente. Mas eu ia a contar o resto da história da Delphi, que é bastante Mas para concluir, por favor. Para concluir muito rapidamente. A Delphi hoje já está a cumprir uma parte daquilo que foi anunciado nessa altura, ou seja, já lá tem hoje uma empresa a funcionar. Hoje tem 40 postos de trabalho de uma empresa que se chama MCG e que fabrica a partir de Ponte Soura pisos radiantes para autocarros e comboios. E também tem já o Centro de Formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, no investimento desse próprio instituto, cerca de 1 milhão de euros, para formar profissionais da área da nossa economia, nomeadamente para a aeronáutica, mas para todo o resto do ecossistema. Ainda agora, vamos iniciar então a fase do Centro de Acolhimento Empresarial, que foi para isso que tivemos financiamento. É uma obra de 7 milhões de euros que acabamos de assinar esta semana o contrato. Portanto, vai-se iniciar assim que for possível. E, portanto, a pouco e pouco, felizmente, estamos a cumprir aquilo que tínhamos anunciado, um pouco mais tarde do que queríamos, mas a verdade é que temos que aproveitar as janelas de oportunidade. Antes de entrarmos aqui no tema da água e de alguma questão relativamente ao espaço público que quero abordar convosco, já aflorámos aqui um bocadinho a questão da habitação, mas queria perceber, não se preocupe, está tudo bem, queria perceber do ponto de vista muito concreto o que é que querem fazer cada um de vocês, quais são as propostas para a habitação. Joaquim, há dois Joaquins, portanto Joaquim Lizardo, começo por si. O que é que quer fazer com a habitação? Quais são as suas propostas muito concretas? Se tem números, se tem metas, financiamentos?
2 minutos, por favor. Não, realmente, nós não temos números concretos, porque realmente nós não estamos em poder daquilo que são os dados que o município tem. Agora, naturalmente, a habitação, sendo um problema transversal no nosso país, a Ponte Sor não está imune a isso. Este Executivo está, como disse o Sr. Vereador, está a desenvolver no âmbito da Estratégia Local de Habitação a construção de diversas empreitadas. É absolutamente preocupante que algumas dessas empreitadas estão paradas há meses, já deviam estar concluídas há meses, algumas delas provavelmente mais ou menos há um ano. Tenho aqui dados, são dados públicos e publicados no site da base Rov. Não percebo o que é que se passa, porque é um evidente sinal de que algo não está bem com essas obras e que muito contribuem para minimizar, mitigar o problema da habitação. Agora, posto isto, o município, do meu ponto de vista, tem 2 formas de poder contribuir para a resolução deste problema. Por um lado, através de incentivos, através de natureza fiscal, e que já o faz e que nós queremos ainda apreciar isso e poder melhorar naquilo que possa ser feito. Outra coisa é ao E nível... essa melhoria consistia no quê, por exemplo? Por exemplo, para os jovens, a isenção de taxas urbanísticas na construção da habitação permanente, o incentivo através também daquilo que possam ser os descontos a nível do primeiro filho, do segundo filho. Atualmente é cerca de 30 euros para o primeiro filho, mas nós podemos, há uma prerrogativa, ou uma faculdade dos municípios de poderem majorar este tipo de incentivo. A outra coisa, e é aquilo que eu queria chegar, o município tem 2 formas de o fazer. Ou compra a habitação, desenvolve todo o projeto e requalifica esse imóvel, ou então, do meu ponto de vista, pode também desenvolver uma outra modalidade, que é tornar-se inquilino, falar com os proprietários e estabelecer um contrato de 5, 10, 15 anos, o que seja. O senhorio faz as obras e o município assegura através de um contrato, pondo lá o inquilino que entender, e assegura a conformidade, a conservação e a manutenção e as condições de preservação desse imóvel. Existe parque habitacional, agora não existe motivo, não existe interesse por parte dos privados, muitas vezes, em entrar no mercado de arrendamento por vicissitudes que não temos tempo aqui para falar. Sim, o Governo anunciou uma linha de 1.300 milhões de euros para a questão da construção da habitação para todos os municípios. Pode ser uma hipótese para si, se for eleito Presidente da Câmara Municipal? Claramente que sim. O município tem um corpo técnico capaz para desenvolver, em conjunto com aquilo que serão as diretrizes que o Executivo ditará, para, obviamente, aproveitar 100% daquilo que forem as linhas disponíveis no âmbito das linhas programáticas de qualquer governo, obviamente. Sim. Joaquim Lopes, relativamente às propostas da CDU para Ponte Sor na habitação, o Joaquim defende uma habitação pública com um aumento da oferta municipal e também da questão das cooperativas, e quer proteger as rendas de quem lá vive e trabalha. Como é que se propõe a fazer isto? Olha, desde logo o combate à especulação imobiliária. E não é apenas a Câmara, como já foi dito, tem que fazer isso. O Estado tem que assumir também isso. Não há outra hipótese. Mas a Câmara de Ponte Sor tem fundamentalmente, todas as câmaras, aliás, têm capacidade para ter loteamentos municipais. Aliás, a CDU, quando governou a Câmara, tinha loteamentos municipais. A Tapada do Telheiro, etc. Outros. E em várias freguesias. Esta Câmara também tem, peço. Continuamos a ter, sim. O preço é que não é aquilo que lá chega. A maior parte das pessoas não chegam ao preço do lote. Este é o problema de fundo. O problema não está no preço do lote, desculpe interrompê-lo, está no preço da construção atual, porque os lotes até são vendidos a preços muito acessíveis, só que a construção é que está muito cara. 75 mil euros é muito acessível. Não estamos a falar, a maior parte dos lotes são vendidos a 10, 15 mil euros, em Tramaga, em Val de Açor, em Longomel, em Montargil, enfim. Na cidade não é isso que acontece. Na cidade há preços diferenciados para lotes em Precisamos controlar. E há preços para todos os gostos. Precisamos controlar a especulação, é a primeira medida. Como é que quer controlar a especulação, Joaquim? Colocando à disposição das pessoas lotes e casas a custo controlado. Vou dar outro exemplo. A maior parte do interior das nossas vilas e aldeias não está adaptado aos tempos de hoje. Precisamos adaptá-las, essas casas, e pô-las ao serviço das populações, sem descaracterizar a arquitetura que lá está. E eu até podia dar exemplos da minha terra que conheço muito bem. Há 2 ruas na minha terra que têm edifícios a cair. Edifícios relativamente novos, não são edifícios do século passado. Qual é a sua terra, Joaquim? Montargil.
a Rua do Comércio e outras ruas ali circundantes. É a parte velha da cidade, ou da vila, neste caso. Nós precisamos intervir nesse sentido. O PDM está há 10 anos para ser revisto. Ainda não foi revisto. O PDM não é a solução para tudo, mas pelo menos torna transparente o lidar com o problema. Depois, é fundamental que os rendimentos das pessoas, volto a frisar, sejam compatíveis com as suas necessidades. E não são. Não é possível. Mas aí o que é que uma Câmara Municipal pode fazer? Não pode fazer, mas pode exigir pondo-se ao lado das pessoas. Mas isso todas as câmaras suponho Não não sei se gostariam são de todas. exigir. Não sei se são Ou pelo todas. menos parte delas. Algumas estão em silêncio sobre esse tipo de assuntos. Então E vai mais ser- não digo. Mas pode dizer, está aqui é para dizer. E mais não digo. Porque, efetivamente, as câmaras participam na Associação de Municípios e deviam tomar uma posição, ou propor posições coletivas que permitam a subida, por exemplo, dos salários da função pública. Os salários da função pública têm sido aumentados todos os anos. Com um salário mínimo de 820 euros ou 30, diga-me lá como é que as pessoas vivem. Por isso é que há o problema que há em Lisboa e nos outros sítios. O governo da minha terra dizia: eu trabalho todos os dias e se a minha sogra não me pagasse a renda, tinha que estar a dormir debaixo da ponte. E é verdade. Este é um problema que tem que ser encarado de frente, desde os municípios ao governo. Não há outra hipótese, senão um dia destes a gente tem as pessoas a trabalhar e a morrer com fome. E Então, conhecemos no exemplo situações que me dessas. deu do coveiro da sua terra, que eu suponho que ganha um ordenado mínimo, mais coisa menos coisa, para esse tipo de situações defendiam um ordenado de quanto? Epá, defendia um ordenado compatível com as necessidades. 1.000 e tal euros. Já se está a discutir em Espanha o salário mínimo nacional de Espanha, que é igual quase ao salário médio em Portugal. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Estamos na mesma União Europeia e uns recebem muito, outros não recebem nada. Carlos Godinho, relativamente às suas propostas para a habitação, quer usar o património municipal para arrendamento acessível e quer fazer parcerias com empresas locais. Explique-me lá como é que quer fazer isto. Uma das empresas locais tem a ver com a parte do emprego. Ou seja, para o comércio local ter pessoas para trabalhar, tem que haver oferta de casas. E o nosso... Deixa-me só dar uma nota. Eu sei que, pronto, vocês nunca fizeram isto, que estão a falar para a televisão, mas não precisam estar nervosos, está tudo a correr bem, têm tempo para falar, estejam completamente à vontade. O Carlos também está à vontade para falar, diga o que lhe apetecer, quer dizer, salvo seja, mas dentro daquilo que pode dizer... Esta parte é cortada, não é? Diga. Esta parte é cortada. Não é cortado, isto não vai ser cortado, portanto vai ficar. Eu só lhe estou a dizer, relaxe, beba um bocadinho de água se quiser, esteja à vontade e fale comigo à vontade. Aqui é a parte da aposta da reabilitação de imóveis de volutos do património municipal para transformarem em lares a preços justos. Aqui Ainda vai por a um cima, o ponto- Carlos, eu sei que o Carlos é bombeiro. Exato. Portanto, está habituado a intervir em situações complicadas. E está-me a dizer que isto é mais difícil do que ir para um incêndio ou de ir para uma casa que precisa de qualquer coisa. Não é, com certeza que não é. Não é nada. Vamos embora, vamos embora. Pronto, e que é criar o programa de arrendamento acessível e apoiar as famílias que mais precisam de um teto. Ou seja, que isso ser acessível e quem mais precisa de um teto tem que ser na generalidade, porque temos os jovens trabalhadores com difíceis acessos à habitação e temos que olhar para eles também de uma forma diferente. E a nossa visão é esta, de garantir a habitação acessível e também de alargar a habitação a nível do Conselho e não só na própria Mas sede. nessa questão das empresas locais, quer fazer o quê? Estabelecer uns protocolos e exigir contrapartidas? Exato. Ou seja, entrar com as empresas locais, como o caso da Takever, como tem tanto trabalhador, tanto emprego lá, fazer uma parceria com a Câmara e com a Takever para ter a habitação em Ponte Sor, se for possível. Sim, e relativamente aos jovens, o que é que, se for eleito Presidente da Câmara, imagine, o que é que gostaria de fazer ao nível de incentivos? Ou dos jovens, a parte de incentivar os jovens com os lotes de terreno mais baratos, a isenção até do INIM municipal, e depois analisar o processo atual. Se eu não soubesse que estava nervoso,
ia dizer que estava impreparado, mas isso é só nervosismo, homem. Não precisa estar assim. Vamos embora. Luís Gonçalves, relativamente à habitação, defende também mais alojamento para trabalhadores sazonais e da indústria. Como é que quer fazer isto? Portanto, a abertura do PDM, à etapa breve, pelo menos deveria ser feita pressão nesse sentido, porque os fogos não chegam, realmente a habitação não chega, os preços são praticados já estão muito altos, estamos a falar com um T1 ou Honda, ou melhor, começa a partir dos 170 mil euros e não é qualquer jovem que consegue lá chegar. Portanto, tem de haver mais mercado, os lotes realmente têm de ser vendidos a valor mais acessível, mesmo que seja dentro da cidade, não se pode estar aqui a fazer distinções, porque as pessoas precisam trabalhar, não podem andar a circular entre os concelhos vizinhos e virem para a Ponte de Soro só para virem trabalhar, porque senão acabamos por não estar a desenvolver a cidade. Temos sim um emprego, mas depois aquilo que é o dia-a-dia, o investimento das pessoas, acaba por ser feito nos concelhos vizinhos, derivado a não conseguirem acompanhar então, que medidas aquilo que é o quer mercado. tomar para combater isso? Mais fogos metidos no mercado, portanto, com a abertura do PDM, a um preço mais acessível, porque realmente os 75 mil euros não faz sentido nenhum por um lote. É a minha opinião, tem direito a ter lá, assim como o Rogério tem direito a ter a sua. Eu sei que o sítio onde comprou o seu terreno e sei aquilo que está a fazer, tem todo o direito. Agora, toda a gente merece. Certo. Não é só aqueles que têm boas posições na Câmara ou trabalham nas empresas em boas posições. Não, toda a gente merece. E toda a gente tem acesso a preços acessíveis em terrenos em Ponte de Soro em loteamentos municipais. Pronto, então tem de dizer onde é que eles posso estão. dizer isso. Mas posso-lhe mostrar. Ninguém os encontra. Depois de mostrar. Esteja à vontade. E estamos a dizer que queremos realmente dar mais soluções. E depois, no respeito à habitação social, tem de ser visto a quem é que ela calha realmente. Porque hoje em dia, se calhar, tendo em conta o mercado do estado em que está, mais pessoas precisam de habitação social. Não é só aqueles que estão a receber subsídios ou rendimentos ou que não têm trabalho. Há pessoas que têm trabalho e que não conseguem ter habitação. Sim, porque os ordenados não conseguiram acompanhar a evolução do preço da habitação. Rogério, para responder a esta parte toda, dou-lhe só 2 minutos, já leva vantagem no tempo em relação aos outros. Não, eu já tinha elencado as nossas medidas que temos para a habitação. Julgamos que sim, que é um problema, mas que temos a estratégia para o debelar e estamos a fazê-lo em tempo útil, de forma que não seja este um constrangimento para continuarmos a crescer. Portanto, a questão do PDM, que já foi aqui aflorada, ele precisa, neste momento, só de 2 parceiros, 2 entidades para ser aprovado finalmente. É um processo muito longo, demasiado longo. O PDM acaba por ir resolver algumas questões, ou seja, alarga a possibilidade em várias áreas da cidade de podermos expandir, mas nunca foi esse também uma ameaça ao desenvolvimento atual. Ou seja, mesmo que o PDM não fosse aprovado até ao fim do ano, como será, teríamos ainda margem para continuar a crescer na cidade e nas vilas e aldeias de Ponte de Soro, porque ainda havia espaço disponível para a habitação. Muito bem, vamos então avançar aqui na questão do espaço público. Vou aqui começar com o Joaquim Lopes. Joaquim, é um homem da terra, não é? Nascido e criado? Tem quantos anos? 6, 7. 6, 7? Ainda é novo. Muito obrigado, mas olha que não. Diga-me lá, o que é que se passa então com a questão do espaço público, a questão do saneamento? Qual é a sua visão sobre as coisas? Olha, eu iniciei a intervenção pelas questões da água e saneamento exatamente por isso, porque, efetivamente, nós precisamos, em Ponte de Soro, de reequacionar o tipo de arborização que estamos a fazer no interior, quer dos espaços verdes, quer dos arruamentos. O preço da água é impensável. Antes as pessoas ainda regavam as árvores à porta de casa. Hoje, com os preços da água, as pessoas não regam mesmo. E elas, coitadas, não sabem o caminho da ribeira. Não vão lá beber. E depois temos árvores a morrer com sede um pouco por todo lado. Uma das medidas é aproveitar os furos que foram feitos, criar um sistema de rega alternativo que permita fazer chegar a água aos locais onde temos essas plantas para poderem abastecer-se de água. Depois é procurar espécies autóctones que, efetivamente, não façam de Ponte de Soro aquele estaleiro de madeiras que nós vamos vendo. Todos os anos se arrancam árvores, todos os anos se plantam ao lado. Nós percebemos que a economia funciona assim, mas também temos que ser capazes de perceber que as espécies autóctones têm outra capacidade de adaptação que não têm aquelas que lá se plantam.
Depois é a poda das próprias árvores. Sim, mas na questão da água e saneamento, nós Água sabemos que em 2025, pelo menos, houve várias interrupções programadas, até por causa de rupturas, incluindo no verão, e tem havido uma pressão para substituir troços antigos, nomeadamente Tramágua, a zona do aeródromo, também o centro urbano. Agora, relativamente a esta questão, o que é que pretende fazer? Porque, pelo que eu percebi, o Joaquim defende que devem-se atacar as perdas e os troços antigos e substituir onde há mais rupturas. Mas tudo isto são investimentos elevados. Sim, mas independentemente dos investimentos elevados, por isso é que eu disse há bocado que a monocultura tem esse problema, que é não haver dinheiro depois para outras coisas. Bom, a primeira questão, a privatização, que é o caminho que vai levar a empresa das águas, para nós é perverter. A municipalização das águas é fundamental para nós. E, assumidamente, é a primeira medida que tomaremos, é iniciar o processo de municipalização da água. A água não pode ser gerida por privados. A água de abastecimento público tem que ser gerido pelo município, porque de 4 em 4 anos, pelo menos, prestam contas. Este é o problema. Depois é preciso substituir, de facto, troços que têm 40, 50 anos. Provavelmente, alguns já foram substituídos, mas, efetivamente, ainda há muita coisa para fazer nesse setor. E, portanto, isso, para nós, é claro. Deixa-me fazer aqui uma ronda primeiro e depois fica para o fim e responda a tudo. Já. Eu sei, mas responda a tudo, não se preocupe com isso. Luís Gonçalves, diga-me só uma coisa. Defende uma ordem de limpeza, tolerância zero ao lixo, vandalismo, o estacionamento abusivo nas zonas de balneares. Como é que quer fiscalizar isso e como é que quer também atacar este problema da água? O problema da água, esta empresa intermunicipal que criaram, acabou por fustigar muito a população. Estamos a falar de pessoas idosas, pessoas que recebiam, na altura, quase 300 euros de reforma e agora um bocadinho mais, a receberem faturas de água que recebiam antigamente 8 euros de fatura de água e de um momento para o outro começaram a receber 30, 40 euros de fatura de água e mais. Mas já estamos a ver naquelas pessoas que quase não tomam banho que é para não gastar água. É inadmissível. Portanto, a autarquia tentar ao lado da população. Isto foi Como é que isso se faz? Toda esta transição. É a Tudo bem que municipalização, estamos... como dizia o Joaquim? Andaria perto. Foi feito um contrato de 25 anos com uma reavaliação, não é bem reavaliação, de 5 a 5 anos. A primeira análise que fizemos ao contrato, embora já esteja num advogado, para ser analisado mais profundamente, mas a primeira análise que fizemos, ele está bem blindado. Portanto, ele resguarda bem os interesses que um fez. Mas é inadmissível, porque, mais uma vez, esqueceram-se da população. Mais uma vez, olhando para o contrato, numa primeira análise, temos que esperar 25 anos para podermos tomar uma medida mais assertiva, ou então, ao final de 5 anos, tentar renegociar para haver uma baixa de valor. Mas isto não é só em Ponte Tesouros, isto é transversal a todas as empresas que entraram, todos os municípios que entraram para essa empresa. Portanto, não faz sentido nenhum. Isto é um ponto essencial e que as pessoas realmente precisam. Realmente adotar no município a gestão da água, ou então existir uma palavra ativa realmente da Câmara naquilo que diz respeito aos preços e à realidade, porque não podemos estar a praticar os preços que estamos a praticar. Pois o próprio contrato foi muito estranho e um dia mais tarde alguém o terá de explicar, porque desde todos os bens da Câmara que diziam respeito às águas passaram para a dita empresa, assim como outros pontos que não são bem perceptíveis, mas já está no advogado e vai ser chamada a atenção quem tiver de ser. Certo. Joaquim Lizardo defende uma política de serviços básicos primeiro, água sem falhas e ruas conservadas. O que é que quer fazer relativamente a esta questão da água? Sim, da água e saneamento. Bom, só dizer aqui 2 ou 3 observações relativamente também àquilo que é a posição do nosso colega de debate, do Joaquim Lopes. Quer dizer, a água sempre foi pública e continua a ser pública, independentemente do modelo de concessão. Aquilo que está aqui em causa é o modelo de governação e da prestação do serviço que um conjunto de câmaras do distrito, no caso 10 câmaras do distrito, decidiram criar uma empresa dita intermunicipal e assegurarem elas próprias a gestão da infraestrutura e do serviço público de água. O que teve como consequência, quer dizer, e cada um dos municípios não perdeu a propriedade daquilo que foi o património, daquilo que foram os ativos que transferiram para a responsabilidade da operação e conservação esse conjunto de bens. A propriedade continua sendo detentora de cada um dos municípios que assim contribuiu. Do meu ponto de vista, houve de facto alguns aspectos, e isto foi à Assembleia Municipal, foi
na medida do possível, debatido, e, portanto, há matérias, como em qualquer contrato de concessão, e eu tenho essa experiência de mais de 30 anos neste tipo de contratos de concessão, há de facto sempre períodos em que eles podem ser e devem ser revistos, assim seja a vontade dos acionistas. Os acionistas são os 10 municípios. Naquilo que, do ponto de vista material, do meu ponto de vista, acho que merece ser refletido, tem a ver, por um lado, com o grau de cobertura do serviço de águas e do serviço de saneamento. A questão da reparação de rupturas é uma questão inevitável. Qualquer empresa, serviço municipalizado, serviços das câmaras municipais ou serviços privados, têm necessariamente que proceder, através dos seus planos de recuperação de perdas, de intervir, seja por nível de rupturas, seja por nível de redução de outras perdas. Do meu ponto de vista, e tentando ser um bocadinho mais preciso, há ali 3 componentes. É a água de abastecimento, é o saneamento e é a componente dos resíduos sólidos. Do nosso ponto de vista, e julgo que até já saiu uma diretiva comunitária que proíbe que a componente dos resíduos sólidos seja faturada relativamente ou alocada e indexada diretamente ao consumo de água. Não há relação nenhuma entre aquilo que é a produção dos resíduos de um qualquer cidadão com o consumo de água. E, portanto, o que nós queremos, e aliás penso que o Executivo até irá o atual Executivo apresentou um plano estratégico para a questão dos resíduos sólidos urbanos. A nossa ideia é separar completamente aquilo que é a componente dos resíduos sólidos e a faturação dos resíduos sólidos da componente da água. E logo daí, de imediato, automaticamente, a conta de água vai baixar. Para mim, o problema maior ainda é que existem imensas zonas do nosso concelho, da nossa cidade, que não estão servidas com rede pública de saneamento. E não vejo isso sequer no plano de investimentos. Eu moro numa zona que, aliás, drena para a Ribeira do Sor. A Ribeira do Sor é a imagem de entrada do nosso concelho e tem esgotos a céu abertos a drenar para a Ribeira. Aliás, ainda recentemente houve lá um evento, uma prova de triatlo, e eu fui contactado, porque há muita gente que me conhece, sabe que eu trabalho nesta área há bastantes anos, e fui instigado a ir ver aquilo que estava de facto a ocorrer, e ocorre, com a drenagem de esgotos para a Ribeira. Nós não podemos aceitar isso, estamos disponíveis para colaborar, estamos disponíveis, e é uma das primeiras medidas, é fazer, juntamente contactando esta empresa, queremos um plano de erradicação de saneamento básico, onde seja perfeitamente perceptível quais são os planos de investimento e de eliminação de descargas de esgotos, para não dizer águas residuais tratadas. Mas seria sempre um investimento avultado, não é? Vai ter que ser, mas o investimento avultado porque também... Porque estamos a falar de esgotos, não é? Se me está a dizer que há esgotos a céu aberto que vão para a Ribeira, quer dizer, canalizar isso tudo, fazer esgotos por isso é uma coisa que vai demorar muito tempo e são muitos milhões de euros, não é? Vai, mas existem verbas da União Europeia e, portanto, são verbas que se pagam, porque se tivermos em conta também aquilo que são os impactos que têm a nível da saúde pública, se calhar o retorno supera tudo isso em termos de investimento em infraestrutura. E, portanto, não abdicaremos disso. A outra coisa também que disse aqui... Para concluir, por favor, Joaquim. Sim, ao nível também ainda da drenagem, uma das apostas, e Ponte Sor, por exemplo, é servida com uma estação de tratamento que tem um nível de tratamento terciário, ou seja, a água residual é tratada e desinfetada e, portanto, é uma das medidas que pode, e quanto a mim, deve ser utilizada para a rega de espaços verdes. Uma aposta na economia circular tem um custo marginal e, portanto, a nossa aposta passa também muito pelo reaproveitamento, em vez de drenar para a Ribeira do Sor, que por sua vez vai parar à barragem de Montargil, que também tem outros problemas desta natureza e, portanto, é uma aposta claramente na economia circular e no reaproveitamento das águas residuais tratadas. Sim. Carlos Godinho, é bombeiro, trabalha com a água, mais do que qualquer um de nós, mas fora de brincadeiras, o que é que quer fazer? E nesta parte tem que haver uma melhor aproximação com o povo. Ou seja, temos uma freguesia que está a 30 km, que é Foz do Beirão. Se for para fazer um contrato, tem que deslocar-se à sede do Conselho para fazer esse contrato. Ou seja, se a pessoa, se for idosa, tem que pagar um táxi para ir fazer esse contrato. Ou seja, ter mais a proximidade das próprias juntas terem
parceria, nem que seja com essa entidade. É uma das suas prioridades, é a proximidade nas freguesias. Exato. E no dia-a-dia das pessoas. Diz mesmo que quer uma resposta rápida a problemas do dia-a-dia e a uma programação, uma manutenção programada das ruas e espaços verdes. Exato. Nesta parte aqui Não me vai dizer só que quer fazer essa questão de Não. Há de terem mais qualquer coisinha para mudar. Tenho aqui. Na parte do emprego, da manutenção dos espaços verdes, o emprego, a própria Câmara pode gerar mais emprego, empregar mais pessoas para o sector da limpeza, manutenção dos espaços verdes, que é aquilo que não se vê ultimamente nem no Conselho, nem em Ponte Sor, e que faz bastante falta. Está em desvantagem de tempo, já percebi que continua nervoso, que quer falar sobre o tempo lá fora, se está calor, se está a chover, que é para ver se isso descontrai. Rogério Alves, responder aqui a muitas coisas, Sim, mas é antes de verdade. responder, tenho uma pergunta para lhe fazer. Ouvimos aqui dizer que há uns anos as faturas de água estavam a 8 euros, coisa que o valha, e agora estão a 30, 40 euros. Bom, era inevitável que acontecesse, estávamos a falar aliás, quase a realidade aqui do nosso distrito, de faturas de água muito aquém daquilo que é a fatura que o município depois paga. Portanto, isto é uma diretiva europeia, a ERSAR, que impõe claramente que se aproximem os custos que os municípios ou as entidades que gerem o fornecimento de água com aquilo que é pago pela população. Portanto, foi imposto pela União Europeia, naturalmente. Porquê? Porque a água é um bem escasso e temos que pagar por ela cada vez infelizmente. E também foi uma imposição da União Europeia que apenas sistemas agregados de água com população acima de X mil habitantes podiam candidatar-se a fundos comunitários exatamente para fazer face às rupturas e a fazer obras. As diretivas da União Europeia são para todos. São para todos. E há concelhos em que a água, pelos vistos, não é tão cara como em Ponte Sim, Sor. e eles estão com grandes dificuldades em poder explicar isso e incorrem em multas, inclusive do ponto de vista pessoal. Portanto, há concelhos que muito brevemente terão problemas graves e não têm acesso a fundos comunitários para fazer face às perdas graves que têm. Ao contrário do Concelho de Ponte Sor, que por ter feito parte desta agregação de municípios liderado pela CIMA, que em boa hora aconteceu, aliás, é um exemplo que o país todo dá como o melhor exemplo, dos melhores exemplos de agregação comunitária de municípios para poder fazer face a este problema da água, porque temos hoje uma empresa especializada, ou seja, não são os serviços do município. Mas quem é que gera a água? Quem gera água são as câmaras. Os 10 municípios desta empresa são os acionistas únicos, portanto a empresa é pública. Só que é uma empresa especializada nesta matéria, ao contrário do que acontecia. Em cada município respondia perto. Os funcionários dessa empresa são os funcionários das várias câmaras? Alguns funcionários dessa empresa transitaram das câmaras. Vocês são os acionistas, mas no dia-a-dia quem é que faz a gestão dessa empresa? Há de haver um presidente. Sim, quem faz a gestão desta empresa é a direção dessa empresa, foi contratada para o efeito. E a direção dessa empresa quererá lucro, suponho eu. No mínimo, não é? No mínimo. Mas não é isso que a leva a trabalhar. Tu já está a perceber onde é que eu quero chegar. Não. A questão é, essa empresa não precisa ter lucro, ela só precisa de entregar resultados aos acionistas, que são os municípios, querem é que a água chegue em qualidade à casa das pessoas. E para chegar em qualidade à casa das pessoas é preciso, porque nós não temos essa capacidade, termos a possibilidade de nos candidatarmos a fundos comunitários para podermos resolver as questões das perdas e do que falta fazer, nomeadamente algum saneamento. Já muito pouco falta resolver em Ponte Sor, felizmente, em termos de efluentes. Ainda agora, por causa desta agregação, podemos construir os esgotos no Val da Bica, no Vale do Bispo Fundeiro, e pusemos água no Ribeiro das Vinhas. Portanto, isto se for eleito Presidente da Câmara, vai conseguir baixar o preço da água? Isto não aconteceria se não tivesse havido esta agregação e não se tivesse criado a empresa. Mas vai conseguir baixar o preço da água ou não? É uma questão que vai ser muito difícil, é impossível comprometer-me com uma questão dessa natureza, porque o preço da água hoje está indexado a todos os municípios. Essa também é uma questão de coesão muito importante, porque havia municípios a pagar muito menos do que outros e vizinhos, portanto, ou seja, era uma injustiça social e hoje, pelo menos estes 10 municípios pagam a mesma tarifa porque têm as mesmas condições. Rogério, temos que terminar, dou-lhe 20 segundos
É só dizer, não posso concordar que esta seja um modelo exemplar para os outros municípios. É o que nos dizem as outras comunidades intermunicipais do país. Existem outros modelos conceptuais, haveria outras formas de modelar esta concessão e isto é uma das nossas apostas. O país e até uma empresa pública tem know-how, tem saber, através de uma empresa 100% do Estado português e, portanto, há outras formas de gerir a mesma infraestrutura e é imediato. Se nós tirarmos o resíduos sólidos urbanos, e concordamos e o município já apresentou em Assembleia, o senhor teve a oportunidade de assistir a essa apresentação, portanto, estamos a preparar um plano para sermos também pioneiros nessa matéria, as pessoas pagarem pelo lixo e não pagarem Nós dessa temos data. que terminar o nosso debate. Antes, como eu vos disse, há uma última pergunta que é para todos. Portanto, o Rogério foi o primeiro a falar, não pode ser o último. Se for eleito Presidente da Câmara Municipal de Sor, em 20 segundos... Ponte de Sor. Eu disse Ponte de Sor, não. Não disse Sor. De Sor, exato, Sor. É só porque eu sou do distrito de Coimbra e então... pronto. Está desculpado. Mas pronto, primeira medida que vai tomar, se for eleito Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor. Não me diga prioridades, uma medida concreta. Concretamente, nós estamos numa senda da continuidade, é dar continuidade aos vários projetos que temos em curso, nomeadamente a construção da Delphi para o centro empresarial, a reabilitação urbana, nomeadamente... Já me está a dar duas medidas. E a começar pela rotunda da Avenida da Liberdade, que é um projeto adiado, mas que está bom, pronto. está ótimo, maravilhoso, Sim, já tem aí duas medidas. Joaquim Lizardo. Olha, assim que nós tomarmos posse, a primeira coisa que obviamente o nosso Executivo terá que fazer é reunir com os serviços técnicos do município e fazer um ponto de situação daquilo que são as obras em curso das nossas escolas básicas. São obras de extrema importância, cuja duração contratual ultrapassa até o próprio ano letivo, estão a ser executadas pela mesma empresa que tem evidentes sinais de não conseguir concretizar diversas obras no Concelho. São 7 obras que estão no Concelho por esta empresa, 2 delas as escolas. E, portanto, a primeira medida é reunir com... Houve um acidente este fim de semana, se já tivéssemos lá alunos, isto seria dramático. Não é? Certo. Muito bem. Eu já sei que só o Carlos é que vai cumprir o tempo que estou a dar para me responder a essa medida. Já percebi. Luís Gonçalves, força. Eu também quero 2, portanto. A primeira... Só dou uma. Em 20 segundos, vá. Não, isto tem de ser para todos. Portanto, a primeira tem de ser de ir de encontro à GNR e perceber quais é que são as soluções possíveis para acabarmos com a insegurança em Ponte de Sor. E a segunda é uma auditoria externa à Câmara para percebermos naquilo que estamos a pegar. Muito bem. Joaquim Lopes, primeira medida, se for eleito Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor. Reunião com todos os serviços e todos os trabalhadores da autarquia. Muito bem. Carlos Godinho. A primeira medida será a avaliação sobre a remodelação das escolas primárias do Concelho de Ponte de Sor. Quer repetir só para termos mais tempo consigo? Estou a brincar. Obrigado aos 5, obrigado por terem aceitado o nosso convite, obrigado por terem marcado presença aqui no Conta Lá. Estamos a fazer estes debates para as eleições autárquicas, estamos a menos de um mês, elas vão ser no dia 12 de outubro. Continuem connosco, estamos a contar Portugal.